queridos pet lovers, amantes dos pets. Eu sou Juliana Trigo, vocês já devem me conhecer, médica veterinária da Ourofino Pet. E é muito, mas muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos juntos no nosso Ourofino Pet Cast, que sempre tem como objetivo o bem-estar desses que nós amamos, né? Dos nossos cães, nos nossos gatos, e sempre vamos estar trazendo informações interessantes para vocês, sempre muito relacionadas com as situações reais do dia a dia. E como vocês já sabem, nós estamos na nossa série O Gato como Protagonista. Então, a gente está falando só dos bichanos, que é um assunto maravilhoso, né? Ainda mais para pessoas como eu, que amo o gato. E para conversar com a gente, estamos aqui com o Dr. Luiz. O Dr. Luiz, ele é colega médico veterinário, pós-graduado em medicina felina, proprietário da Vet Center de Goiânia e atua em atendimento exclusivo de felinos. Então, nós estamos aqui com uma fera dos felinos. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Ju, obrigado pelo convite, obrigado por estar mais uma vez aqui com vocês. É muito bom essa parceria é excelente, é sempre muito bom conversar com você, doutor. E aí eu já quero te perguntar, por que os gatos precisam estar sempre arranhando sofás, móveis, camas? Que isso, na verdade, acaba que... Eu não vou dizer que é uma reclamação, porque reclamação, né, as pessoas amam os gatos, mas elas sempre comentam. Olha, meu gato não para de arranhar meu sofá, não para de arranhar a minha cama, os meus móveis. Por que isso acontece? O que o gato traz que vem com esse comportamento, doutor Luiz? Ju, a gente tem que entender o seguinte, tem duas situações que faz com que o gato arranhe, né? A gente tem que lembrar que no gato, entre os dedinhos, tem o que a gente chama de glândulas interdigitais. E essa glândula, quando o gato está arranhando, ele está liberando feromônio, certo? Liberado por essas glândulas. E o gato, ele, diferente do cão, o cão ele é um animal que está se aproximando muito do ser humano a ser muito visual. E o gato é muito olfatório, ou seja, ele reconhece as coisas muito mais por odor do que pela visão. Tanto que uma das coisas que a gente pede, olha, não dê banho em gato, exceto se for uma situação muito importante, é que quando você dá o banho no gato, você tira todo o cheiro dele e tira toda a identidade. Aí esse gato vai para casa, às vezes os outros gatos da casa batem. Às vezes um gato fica internado e outros gatos da casa batem, pelo fato de não reconhecer. Ele não tem um cheiro de mais nada. Então o gato é muito olfativo. Então quando ele está fazendo essa arranhadura, ele está liberando esse hormônio. Só que tem situações de prazer e situações de estresse para a liberação desse hormônio. Por exemplo, algo super comum que acontece. O tutor chega em casa, o gato vai lá no arranhador dele, se estica e arranha. Libera esses feromônios, ou às vezes acontece que ele faz muito isso nas beiradas do sofá, e a gente vai explicar por que as beiradas do sofá são tão importantes, por que ele faz tanto essa arranhadura na beirada do sofá. Verdade, é predileto deles, né? É impressionante. Não é à toa que lá é o lugar predileto, tá? E aí a gente vê situações de estresse também. O gato pode liberar esse hormônio, tá falando, nossa, Eba, estou muito feliz. Você vê, chega a dar uma comida para ele, depois que ele come aquele sachê, ele vai lá, se estica e arranha. E a gente tem que lembrar que o gato, quando ele faz essa arranhadura, que ele se estica para arranhar, ele está alongando o corpo dele. Então isso é fisiológico, para ele é bom. É um momento que ele se estica, que ele libera as garras. Então isso pode acontecer num momento de prazer após a alimentação, porque ele está feliz com alguma coisa. O problema é, como ele é muito olfativo e quando ele arranha, ele libera o cheiro dele, acontece muito de disputas comportamentais, ele está arranhando porque ele quer deixar o cheiro. Quando você tem disputa de dominâncias entre gatos em casa, um vai lá... Tem vários gatos, tipo 2. Um deles deixa a sua marca, seja esfregando o rostinho, seja com urina, seja arranhando, aí opa, uai, cadê meu cheiro aqui? Ele vai lá e arranha porque ele quer pôr o cheiro dele.
E situações que tem muitos gatos em uma casa, isso é uma das coisas que mais acontece. E se eu perguntar para você, onde mais passa gato? Ou onde mais passa pessoas? No braço do sofá, que é na frente. Então, quando você está andando, vai gastar a lâmpada para a cozinha, você esbarra onde? No braço do sofá. Quando você chega em casa, você passa por onde? Pelo braço do sofá. Então, toda hora que o gato ele passa ali, meu cheiro não está aqui. Então, se ele tem essa necessidade de marcar, ele arranha. Então, assim, 2 gatos já é o suficiente para o sofá ser mais arranhado, é isso? Se eles estiverem em disputa comportamental, sim. Entendi. Não precisa ser 2 gatos. Pode ser um gato e um cachorro, pode ser um gato e um neném que chegou em casa. Tá ele certo. Pode estar uma disputa comportamental e que ele quer mostrar de alguma maneira que aquele território é dele. Agora, realmente, uma casa, quanto mais gato na casa, mais isso tende a acontecer. Não que ter muitos gatos não tem como você dar uma vida com qualidade. A questão é que quanto mais gatos você tem, mais você tem que atender uma necessidade. Você tem 5 gatos, você tem que ter 5 caixas de areia, 5 banheiros, 5 vasilhas de água, tem que ter 5 vasilhas de água limpa. Não adianta ter 5 caixas de areia, você tem que limpar essas 5 caixas de areia. Então tudo isso dá um trabalho muito maior. E outra coisa, Ju, até a gente já comentou em um podcast, que é a situação do tédio. Às vezes o gato, ele dorme o dia inteiro porque ele não tem nada para fazer. Aí ele acorda, não tem nada para fazer, ele vai comer. Tá, já dormi, já comi, o que eu vou fazer? Não tenho nada. Ou ele come e vira uma bola, ou ele quer liberar esse estresse dele de alguma maneira. E muitas vezes é uma maneira que ele tem, coitado, de aliviar toda aquela tensão de tédio, de não ter nada para fazer, é ele ir arranhar e destruir as coisas. Então, muitas vezes, não é maldade. É porque ele está passando por uma disputa comportamental ou ele está passando por um problema comportamental em que ele não tem nada para fazer e é a única maneira que ele acha de aliviar. Tem gato que alivia arranhando, tem gato que alivia urinando nas coisas, tem gato que alivia defecando em cima da cama do tutor. Isso varia muito. Mas quando você chegar em casa e você vê o gato se esticando e arranhando, ele tá falando, opa, você chegou. Se ele faz isso no sofá, coloca aquelas braçadeirazinhas de sofá, aquilo é uma sensação muito boa, ele tá manifestando um prazer muito grande. Ou quando você dá um sachê para ele, ou quando você brinca muito com ele, aí você fala, pronto, chega, eu vou descansar. Aí ele vai lá, dá aquela arranhada e tá falando, nossa, obrigado, adorei brincar com você. Entendi. Então, nossa, gente, muito interessante. Todas as coisas que você está explicando, algumas delas realmente eu desconhecia. O que geralmente as pessoas pensam que é por querer, né? Do tipo, olha, eu quero agora arranhar para estragar o seu sofá. E não é bem isso, né, doutor Luiz? Não. Existe toda essa questão do comportamental por trás, e eu achei excelente as suas explicações. Mas, então, o que a gente pode fazer para amenizar isso? Você já falou da braçadeira, né? Do sofá. E tem mais alguma coisa que pode ser feito? Tem. A gente tinha no mercado, Ju, infelizmente, um produto que chamava Fairway Scratch. Infelizmente, ele saiu do mercado, que ele era um análogo dessas glândulas interdigitais. Então, você passava no arranhador, então aquele feromônio artificial estimulava o gato a arranhar. Então, era muito mais fácil você ensinar ele onde que ele tinha que arranhar. Outra coisa que a gente pode fazer em situações muito adversas é usar o Fairway que nós temos, que é o Fairway clássico, mais difundido no mercado. Ele ajuda bastante a diminuir essas arranhaduras. Mas quando isso acontece por uma situação de estresse, enriquecer o ambiente de maneira geral, ter coisas para o gato fazer, diminui o tédio dele e tira aquela situação de falar assim, ó, vou arranhar porque eu tô puto, não tem nada para fazer, já que você não me deixou sem nada para fazer, também eu vou arranhar um trem aqui. E quando a gente tem muitos gatos, é resolver problemas comportamentais. A gente sabe que a partir de 5 gatos,
um deles vai ter problema comportamental. Isso é uma estatística, a gente sabe que pode ter casos que tem aí mais de 5 gatos e que não tem problemas comportamentais em algum gato, mas a gente tem casos que tem às vezes menos de 5 gatos e que tem problemas comportamentais. A gente sabe que em média, para cada 5 gatos, um deles, não importa o que você faça, se seu ambiente for perfeito, um deles vai ter um problema comportamental. Isso vai se manifestar de alguma doença ou em algum comportamento inadequado, como urinar fora do lugar, arranhar as coisas e, às vezes, por exemplo, brigas entre esses gatos também. Agora, ter um enriquecimento ambiental, fazer o controle ideal da quantidade de gatos e, principalmente, Ju, um ambiente que seja qualificado para aquela quantidade de gatos. Você pode ter 2 gatos, mas se você tiver uma caixa de areia e essa caixa de areia estiver toda suja, por exemplo, a gente está falando de arranhadura, mas vamos falar uma outra coisa que o tutor reclama muito, que é urina em lugar indevido. Aí você urina no sofá. Aí o tutor fala assim, nossa, fica grilado com o gato. Mas vai lá, tem uma caixa de areia, os 2 gatos têm que compartilhar o mesmo. Aquela caixa tá toda suja. Aí fala, eu não vou usar esse banheiro aqui. A gente tem um preconceito muito grande com banheiro de rodoviária exatamente por conta disso. Porque ninguém limpa, ninguém gosta de usar banheiro de rodoviária, exceto em última situação. Aí você chega naquele banheiro e fala assim, não tenho coragem de usar isso aqui, sai. Aí você quer que o gato chegue naquele banheiro que você colocou para ele, que está imundo, e aí ele fica nervoso porque, mas eu tô apertado, eu quero urinar, mas aqui eu tenho coragem. Ainda mais o gato soberano, né? Muito boa essa analogia, ainda mais quem, né? Um animal tão criterioso quanto o gato, né, Dr. Luiz? O Alexandre Daniel, que é hoje uma grande referência nacional de medicina feminina, nos cursos dele, ele sempre fala, pessoal, o gato não vai encostar as patas milagrosas dele em nada que é sujo. Não se preocupa, aquela patinha é abençoada, ele sabe que é abençoada e ele não vai encostar em nada que é sujo. É bem isso mesmo. E assim, e tudo isso que a gente está falando quando tem só um gato, por exemplo, e vários cachorros dentro de casa, mesmo que eles se deem bem. Ou que seja um cachorro e eles se deem bem. Porque eu já tive situações, né, em casa que os meus gatos se davam super bem com os cães. E isso, assim, essa convivência com uma outra espécie, que no caso é o cão, pode trazer problema de comportamento também? Algum tipo de doença relacionada a isso? Como funciona? Mas isso dificilmente acontece quando esses animais já estão adaptados. Isso vai depender muito de uma fase que a gente chama, Ju, de fase sensorial do gato, que vai até 9 semanas de vida. O gato, até 9 semanas de vida, tudo que ele conhece nessa fase, ele leva para a vida dele como se fosse uma coisa normal. Daí, das 9 semanas até os 6 meses de vida, ele vai aceitando cada vez menos experimentar novas coisas e aceitar novas coisas. Acima de 6 meses é muito difícil. Ou seja, se você pega gato até 9 semanas, esse gato tem contato com sachê, com cães, com periquito, papagaio, com outros gatos, com ser humano, com brincadeiras, ele vai levar aquilo tudo para a vida dele como uma coisa normal. Por isso que os gatos que a gente pega na rua, que são adultos, são tão ferais com a gente. A maior parte deles, né? Porque nessa fase sensorial, ele não teve contato com o ser humano. E aí, às vezes, ele já tem mais de 6 meses, quando às vezes ele foi atropelado, e você quer resgatar ele. Ele não teve contato com o ser humano, nem na fase sensorial, e às vezes nem até os 6 meses. Então ele olha o ser humano e fala assim, isso aqui é uma ameaça para mim. E na hora que ele tem esse contato, né, principalmente na fase sensorial, mas se até 6 meses ele ainda vai se abrir, dependendo dos animais, se abre um pouco para novas experiências. Tem o contato com o cão vai ser algo normal, vai latir, vai gritar, vai esgoelar, e ele vai estar pulando a barriga do cão e brincando com ele. Mas se você pega um gato já adulto e coloca na casa com o cão, todo aquele latido, aquele odor, aquela presença para ele é ameaçador. Pode ser que ele se adapte, eu não estou falando que ele não se adapta, mas para ele se abrir depois disso, para aceitar uma nova experiência, se adaptar a viver com aquele cão, é muito difícil.
Pode até ser que aconteça, mas acontece. É a mesma coisa, Ju. Tenta colocar uma ideia numa cabeça de um adulto e de uma criança. Verdade. Tenta mudar, tenta conversar política ou religião com uma pessoa que já tem uma opinião formada. É esse gato, depois de 6 meses, ele já forma a opinião dele do que é bom e do que é ruim, o que é ameaçador e o que não é ameaçador para ele. Então, você tentar mudar um gato depois de 6 meses, aqui levando uma analogia, brincadeira, um momento que a gente vive hoje, é você tentar pegar um gato depois de 6 meses, pegar alguém que é muito fã do Bolsonaro e querer que ele vote no Lula, ou vice-versa. A pessoa é muito resistente a ter essa mudança. E o gato é a mesma coisa. Pode até ser que você mude a cabeça de uma pessoa dessa, mas é muito difícil. Ficou muito claro para mim agora por que quando a gente resgata um gato depois de uma certa idade, a gente tem algumas dificuldades iniciais com eles. É muito interessante, realmente, Dr. Luiz. Nossa, que papo bom, gente. É muito bom falar dessa espécie. A cada programa que a gente faz, quanto mais a gente toca nesse assunto, é programa com os nossos especialistas, é o estudo que a empresa faz relacionado a essa espécie, a gente se surpreende. Porque realmente... É engraçado, essa fase é tão importante, porque quando você pergunta o que a gente pode fazer para distrair dentro de casa, é enriquecer o ambiente de forma geral. Mas quando você pega um gato já adulto, que não está acostumado a brincar, a receber carinho, a arranhar, até agradar esse gato, você vai ver como é mais difícil. Então, às vezes, você compra arranhadores, compra brinquedos, essas coisas para um gato que já é adulto, que já estava na rua, que você resgatou. Acontece muito de dar lar temporário, apaixona e não quer mais dar, né? Quem nunca passou por uma situação dessa? E aí você vê que é até difícil para esse gato se adaptar nessas brincadeiras. Por isso que eu falo sempre para os tutores, quando eles pegam um gato filhote, faz esse gato ter contato com o máximo de tipo de brincadeiras, de caça, de brinquedos, tipos de comida, tipos de sabores, tudo isso vai ser importante demais para ele. Olha que dica importante, hein, pessoal? Eu acho, assim, de extrema importância a dica que o Dr. Luiz acabou de dar pra gente. Dr. Luiz, novamente, muito obrigada pela sua participação. Foi excelente. E eu queria aproveitar e pedir para você deixar os seus contatos. Ô, Ju, obrigado. Quem for de Goiânia, procura a gente na clínica Vet Center Goiânia, tá bom? A gente está em um atendimento 24 horas. E para quem quer saber mais de gato, me segue nas redes sociais, no Instagram, @Dr. Luiz Felinos, e no YouTube, Dr. Luiz Medicina Felina. Lá tem vídeo todo dia novo para vocês. É isso aí, pessoal de Goiânia. Olha, vocês têm um super especialista aí, hein? Aproveitem. E, pessoal, também nos sigam em nossas redes sociais. Os nossos perfis Instagram, Facebook e TikTok. O endereço é @OuroFinoPet. Lá tem vários assuntos interessantes, inclusive sobre felinos, sobre gatos que estamos conversando, ok? Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa, pessoal. Tchau!